Boa noite, amada igreja. É um prazer, um privilégio retornar aqui. Aqui eu já estive pelo menos em 2 ocasiões anteriores. Uma delas foi a formatura do seminário, aqui de Brasília. E a outra, eu creio que tive a oportunidade de trazer a meditação na Palavra de Deus, a palavra na comemoração do aniversário da igreja, falando também num sábado e num domingo em 2 ocasiões. É sempre um prazer voltar, uma igreja que eu admiro muito também a forma organizada em que ela foi construída e é mantida, né? Tudo está no seu lugar certinho, o sistema de som é bom, a projeção é boa. Então, irmãos, sintam-se encorajados e gratos a Deus por Ele permitir, por Ele permitir que tudo esteja tão bem organizado. Eu viajo bastante, viajo em diversas situações e sei que é uma igreja digna de nota nesse quesito aqui. É muito bom estar aqui. E também rever alguns irmãos que já tínhamos encontrado anteriormente, mas principalmente estar aqui nessa noite compartilhando a palavra de Deus e vendo o que é que Ele tem a nos instruir, a nos falar sobre essa questão, casamento, divórcio, relação estável, que está tão necessária de ser reforçada e vista do ponto de vista da palavra de Deus. Eu estive, como já disse o pastor, nessa manhã e parte da tarde na festa da família aqui no Colégio Presbiteriano Mackenzie. Os 3 colégios em São Paulo, na periferia de São Paulo, em Alphaville, e aqui em Brasília. Esse é um dos maiores eventos que nós temos anualmente em cada um deles, em ocasiões diversas, mas cada um deles celebra Semana da Família ou Festa da Família. E nós acreditamos que a família deve ser reforçada, devemos estar falando sobre a família, procurando na palavra de Deus o que ela tem a nos ensinar, porque é uma das instituições mais atacadas, uma das instituições que tem estado na linha de frente da batalha espiritual em que nós estamos submersos. E o texto que já foi lido aqui nessa noite, no Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós queremos defender a família, falar sobre a família, estudar sobre a família, mas em oração que Deus seja aquele que edifique essa instituição, porque famílias fortes significam uma igreja forte também, significa filhos preparados também para a vida, significa servos e servas que honram a Deus com suas vidas. Vamos inicialmente pedir a orientação de Deus para o nosso tempo aqui nessa noite. Senhor Deus e Pai de misericórdia, nós te somos gratos. Todos nós procedemos de famílias. Muitos de nós temos famílias a qual nós devemos cuidar. Todos nós devemos nos interessar pelo assunto da família, porque ele é um assunto que está contido na Tua Palavra, e onde nós temos tantas diretrizes e ensinamentos para que sejam seguidos. Pedimos perdão, às vezes, pela negligência com que abordamos os Teus ensinamentos, mas a Tua Palavra fala de forma pertinente a todas as áreas da nossa vida. Dá-nos, Senhor, submissão para acatarmos aquilo que nos é ensinado na Tua Palavra e também dá-nos persistência para estarmos continuadamente buscando a Tua orientação para cada passo de nossa vida nesse mundo tenebroso. Em nome de Jesus. Amém. Casamento, divórcio e relação estável. São vários temas que são relacionados. E nós esperamos, pela graça de Deus, abordar talvez alguns de forma meio apressada, corrida. Não temos todo o tempo que gostaríamos, temos limitações, obviamente, mas ver o que é que a palavra de Deus tem a dizer
nessa questão e ver o que ela tem a dizer para nós. O projeto aqui, uma nota que saiu na Folha de São Paulo, 2012, que diz assim: segundo o censo de 2010 dos brasileiros casados, 36,4% viviam em união consensual, contra apenas 28,6% no ano de 2000. Então, os ajuntamentos eles vêm crescendo, né, ao longo dos anos. Como consequência, o total de casados perante Deus ou a lei caiu de 71,4 para 63,6. O número de pessoas casadas vai declinando, o número de pessoas ajuntadas, né, por uma união consensual, ele vai aumentando. Outro número que cresceu significativamente foi o de separados e divorciados. O percentual dos que deixaram de viver em algum tipo de união passou de 11,9% no ano de 2000 para 14,6% em 2010. O de divorciados quase dobrou, de 1,7% para 3,1%. O IBGE também passou a identificar os casais homossexuais. Os que admitem viver nesse tipo de relação são poucos, correspondendo a meros 60 mil domicílios, ou 0,1% do total. Mas o simples fato do Instituto Oficial de Estatística tentar contá-los já indica a maior aceitação de arranjos matrimoniais que fogem do tradicional. Então é uma nota curta, mas nessa nota curta estão aqui abrigados todas essas questões e situações vivenciadas pela nossa população, pelo nosso país, e que afetam essa questão do conceito do casamento. O que é que nós queremos fazer aqui nesses minutos que nós temos juntos aqui? À luz da palavra de Deus, queremos ver a questão do casamento. Qual é a visão bíblica do casamento? Ora, mas isso é muito elementar, é óbvia a visão bíblica do casamento, mas vamos pensar um pouquinho sobre ela, relembrar, obviamente todos que são casados proferiram votos matrimoniais em algum tempo, mas é bom a gente relembrar qual é a visão bíblica do casamento. E aí começar a ver as quebras de barreiras no que diz respeito ao casamento, principalmente a questão do divórcio, um tempinho maior dedicado ao divórcio, mas a questão de relação estável, que é uma figura que está agora na legislação, e outras quebras de barreiras, que vão todas elas contribuindo à fragmentação, à dissolução da família. E eu chamo a nossa atenção para esse texto lá de Mateus capítulo 19, versículos 3 a 6 inicialmente, que é onde Jesus Cristo fala sobre o casamento. Que melhor lugar nós teríamos para ver quais são os conceitos bíblicos sobre o casamento do que aquele em que o próprio mestre responde a uma pergunta. E o texto diz que vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando. Notem que ali havia uma pegadinha para Jesus. Eles estavam experimentando a Jesus para ver qual seria a resposta. E respondeu ele. Então aqui nós temos a essência da resposta de Jesus. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E nesse trecho tão curto aqui, nós temos tantas lições aqui sobre o casamento, né? Notem que os fariseus estavam experimentando a Jesus, como eu disse. E é interessante que o ponto para o teste que eles queriam fazer a Jesus era sobre o conceito do casamento. E nessa era em que nós vivemos, em que a instituição do casamento é tão contestada, por vezes ela é desprezada, qual é o conceito que nós temos do casamento? Será o mesmo conceito da palavra de Deus?
Será o conceito bíblico, o conceito ensinado por Jesus, o conceito divino dessa união? Na época em que os fariseus colocaram essa pergunta para Jesus, existiam duas escolas. A escola de Shammai, que acatava o divórcio por causa do adultério. E a escola de Hillel, que dizia que o divórcio ele era permissível por qualquer motivo. E essas duas correntes, essas correntes têm o nome dos líderes, dos mestres dentro da teologia judaica que escreveram sobre o casamento, essas duas escolas, elas viviam debatendo essas questões. Debates acirrados, debates com muita intensidade. Mas Jesus não apela a nenhuma das duas correntes. Os fariseus tentavam ver se Jesus se alinhava com uma dessas correntes para colocá-lo em dificuldade na corrente oposta e causar divisão naquela situação de popularidade que Jesus estava atravessando. Isso aqui é o ano de popularidade de Jesus, é onde ele consegue firmar vários pontos dos seus ensinamentos, da sua doutrina. O interessante é que Jesus Cristo vai lá atrás e ele faz referência a Moisés. E quando ele faz referência a Moisés, ele tem essa frasezinha que está destacada aí. Não tendes lido, não tendes lido, não tendes lido. O que é que Jesus está fazendo aqui para aqueles que o interpelam e para nós? Ele está chamando a nossa atenção para os escritos inspirados da palavra de Deus. Aqui nós temos a nossa visão normativa de vida. A palavra de Deus, a Bíblia, é onde nós vamos, lemos e vemos aquilo que o Espírito Santo inspirou a homens que registraram para nossa instrução a vontade de Deus. Jesus não está preocupado em responder primariamente a resposta à pergunta deles. Ele não está preocupado em dar a resposta à pergunta deles. Sobre a questão da quebra do casamento, da quebra de votos matrimoniais. Ele não está aqui preocupado em falar sobre a ruptura desse pacto solene feito na presença de Deus. Um pacto solene, os casamentos cristãos, ele tem como testemunho Deus e o povo que está ali. Quando você vai para um casamento, você é testemunha importante de promessas que são feitas a Deus na presença do seu povo. Mas em vez disso, em vez de responder à pergunta dele sobre o divórcio, Jesus faz uma exposição do que é o casamento. Isso nos interessa muito quando nós discutimos o que é casamento, o que é que Jesus está ensinando. E nós vemos que ele nos ensina aqui 4 coisas sobre o matrimônio. A primeira delas é que o matrimônio, o casamento, é uma relação singular de gênero, que está contido nesse trecho aqui. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? O casamento é uma relação singular de gênero. Meus irmãos e irmãs, quando eu leio isso aqui, eu fico surpreso com a atualidade da Bíblia. Parece que ela está falando aos nossos dias. E está. Mas parece uma exposição da visão que está ao nosso redor, tentando resgatar aquilo que Deus ensina. Nós procedemos de um Criador. Esse Criador sabiamente nos fez diferentes. Ele nos fez complementando um ao outro no casamento. E ele criou 2 sexos. Isso daqui não é uma opção quantitativa, mais de 2 sexos. Ou qualitativa, um sexo
com as qualidades do outro e você faz uma opção qualitativa. Não. Nós não temos essa opção, a humanidade não tem essa opção. Não existem 3 ou 4 sexos. Porque nós confrontamos aqui não somente a barreira da criação, mas impossibilidades biológicas que não foram colocadas na criação por Deus. E isso é porque o Criador quis dessa maneira, ele quis assim. 2 sexos, homem e mulher. Simples. E é isso que ele diz, ele começa a sua exposição sobre o casamento dizendo essa obviedade, não tendes lido que o Criador, vejam, aponta para o Criador, para Deus, desde o princípio os fez o quê? Homem e mulher. Essa é a estrutura da criação. Por mais que os homens tentem pervertê-la, essa é a estrutura da criação. Por mais que os homens queiram transformá-la, essa é a estrutura da criação. Por mais que as pessoas tentem se enganar a si mesmas, prescrevendo felicidade, adequação a outros esquemas de gênero, eles simplesmente não existem. Deus fez homem e mulher. A humanidade vai sempre retratar essa estrutura de gênero, homens e mulheres. O que passa disso, meus irmãos, não é opção, não foi dada essa opção. Ela é distorção e desvio e tem que ser reconhecido como tal. E é por isso que outras configurações, por mais que elas sejam explicitadas na legislação, por mais que elas sejam abrigadas por uma sociedade contemporânea que não está ligando para as coisas que Deus ensinou, qualquer outra configuração de ajuntamento não pode ser legitimamente chamada de casamento. Casamento, nos ensina Jesus, é entre o homem e a mulher. É como está na nossa Constituição até hoje, apesar de nós termos, né, legislação que contradiz aquilo que está na própria Carta Magna do país. Mas é o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Casamento entre homem e uma mulher. E nós, quando vamos a um casamento cristão, nós testemunhamos exatamente o preenchimento desse desígnio que vem de Deus. Então eu disse que temos 4 coisas que Deus ensina sobre o casamento nesse trecho. A primeira delas é essa, é uma relação singular, única, de gênero. Os padrões divinos assim estabelecem. É uma relação, essa é a segunda coisa que nós entendemos aqui, é uma relação singular social. E o texto, Jesus Cristo diz, por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E ele está citando aqui a instituição do casamento que procede desde a criação, desde o livro de Gênesis. Está lá escrito. Isso significa que cada família é uma relação singular, única. Uma família gera outras famílias. Esse princípio era muito importante para ser reforçado, fortalecido, especialmente no Antigo Testamento, naquela sociedade patriarcal. Porque o patriarca, por muitas vezes, ele tinha uma ascensão hierárquica muito forte em cima dos filhos. E não era difícil que as novas famílias ficassem realmente muito subjugadas e dominadas pela estrutura patriarcal do Antigo Testamento. E o que Jesus está dizendo e o que a Bíblia ensina desde o início, por mais ascensão hierárquica que o patriarca venha a ter, o esposo e a esposa constituem uma unidade autônoma, vida própria, limites próprios, diretrizes próprias, interesses próprios, planejamento próprio, peculiar ao casal que se forma. É uma relação singular social, única social. E obviamente que
o casal, no casamento, eles devem contar com muito respeito mútuo e respeito externo da família. Respeito que não leva a interferências externas devidas. Jesus Cristo fala aqui em deixar. Por essa causa, deixará o homem pai e mãe. Deixar. E depois ele fala em unir. Deixar e unir. O verbo aqui para unir, a palavra aqui é colau. De onde vem a nossa palavrinha cola? Cola. Aqui está havendo uma dissociação de uma família anterior, mas não no sentido de quebra dos laços, não. Mas ela está sendo ampliada agora com uma unidade que é singularmente, socialmente única. Cola, é cola divina. Cola divina mais forte do que super bonde. É essa cola que deve segurar o casal. E esse é o plano de Deus desde o início também. Da mesma forma como o plano de Deus é um homem e uma mulher, essa união aqui é o plano de Deus. Jesus não está ensinando nada de novo. Ele leva os pensamentos, como os nossos também devem ser levados, ao projeto original de Deus. E quantos problemas, a gente fica pensando, não poderiam ser evitados no casamento, se esse modelo for seguido, se esse modelo de respeitar aquela unidade fosse seguido. Problemas familiares, que eu digo, problemas que geram as famosas piadinhas sobre a sogra ou o sogro, ou o que for, as interferências. Se nós nos ativéssemos ao modelo de Deus, quantos problemas não seriam resolvidos? Esse grande relacionamento social novo, único, ele traz privilégios, mas ele traz também inúmeras responsabilidades aos cônjuges, porque eles vão construir um lar que é só deles. Então Jesus Cristo está ensinando que é uma relação singular de gênero e que é uma relação singular social também. Mas o texto continua. Eu disse que o texto era curto, as palavras de Jesus foram poucas, mas precisas, e ele ensina que o casamento é uma relação singular sexual, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. E Jesus então apresenta esse aspecto típico do matrimônio. E também voltamos agora ao plano de Deus. Deus reconhece, explicita e comanda a questão da propriedade da sexualidade no casamento, na esfera do casamento, sempre na esfera do casamento. O casal que vai procurar seguir as diretrizes de Deus nessa área, ele vai compreender esse simbolismo aqui, que ele fala, tornar os dois uma só carne. Ele representa complementação, prazer, alegria. Ele vai desfrutar dessa bênção de Deus e ele vai ensinar os filhos também os limites, o respeito à santidade, a propriedade do sexo no casamento, na esfera do casamento. Esse aspecto do casamento demonstra também a dependência mútua, o interesse com uma só mente. E são essas questões e essas lições aqui relacionadas com essa união aqui, que devem nortear a vida do casal por toda a vida. Uma relação singular de gênero, uma relação singular social e uma relação singular sexual. Mas Jesus Cristo tem ainda uma quarta lição aqui, que é uma relação singular espiritual. O casamento é uma relação singular espiritual, porque ele disse, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Vocês notam a ênfase aqui? Quem é que ajuntou, afinal de contas?
Quem é que ajuntou? Quem é que foi a mola mestre por trás do casamento? Foi a perspicácia do noivo que viu na beleza da noiva aquela que seria a companheira da sua vida? Foi a condescendência da noiva com a feiura do noivo que deixou com que aquele casamento pudesse prosperar dali para frente? Não, por trás disso tudo, Deus ajuntou. É Deus que ajunta, é Deus que está por trás dos casamentos. Deus é o agente supremo por trás de tudo que acontece nas nossas vidas, e especialmente do casamento, a família, algo que Ele criou, que tem um projeto que fundamentou. O matrimônio procede então de Deus e enquadra-se na sua perfeição quando essa centralidade divina, essa relação singular espiritual, quando ela é percebida no casamento, e quando nós estamos no casamento definindo todas as coisas ao redor dessa busca do que Deus quer para nós dentro do casamento, então nós estamos nos aproximando do projeto de Deus. Ou seja, vejam que o casamento é mais do que uma convenção humana. Foram os homens inteligentes que disseram, vamos fazer alguma coisa aqui interessante para a história da humanidade. Não foi Deus. Deus que criou. É o projeto de Deus. Deus ajuntou. É mais do que um contrato social entre as partes. Às vezes a gente vê essas discussões rolando, né, em programas de entrevista, o que for, e o casamento é apresentado como se fosse um mero contrato humano e, portanto, ele pode ser modificado, ele pode ser redefinido em sua base, em as partes que constituem esse contrato. Nada disso, é Deus que ajuntou. Deus que apresenta essa instituição do casamento, da família, como um testemunho a toda a humanidade. E é interessante, né? O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Note que aqui está no singular. O que Deus ajuntou. Já não está se referindo mais a dois indivíduos, mas o ajuntamento proporcionado por Deus, que é o casamento. Agora ele fala a família, não aqueles que Deus ajuntou. A referência aqui é ao matrimônio. E veja um paralelo. Na relação social, nós tínhamos lá deixar, pai e mãe, e unir. Aqui nós temos ajuntou, colou, então não separe. Não separe. Não é algo gerado então pelo homem. Não está sujeito a modismos, a modificações, muito menos a quebra e dissoluções pelos próprios homens. O divórcio, as separações, não são normas, por mais comuns que sejam na história da humanidade. São sempre exceções, anomalias que trazem tristeza e dor a muitos. Ora, nós sabemos que existem muitos desvios desse padrão e desse ideal, principalmente na nossa sociedade. O povo de Deus é realista, a Bíblia é realista, trata dos pecados também. Nós admitimos que existem diferentes ensinamentos ao nosso redor. Mas também nós temos a esperança de que no meio do povo de Deus, pelo menos, os ensinamentos da palavra sejam propagados e respeitados. E é verdade também que a igreja é um hospital de pecadores. A conversão nos apanha, às vezes, em diversas fases da vida. Por vezes entramos em situações de desvio com relação a essas questões, mas Deus perdoa pecadores, conserta o nosso caminhar, repara a vida e até recupera relacionamentos também. Mas nós podemos dar graças a Deus, como povo de Deus, que nas nossas igrejas ainda prezamos o casamento. Ainda temos tempo como esse aqui, pastor, que estamos relembrando o que é que a Bíblia fala sobre casamento.
Porque o tempo é esse de reforçar os padrões, de estar dando um testemunho a uma sociedade que está fragmentando, dissolvendo a família, qual é o nosso conceito e que o nosso conceito seja esse conceito bíblico que temos aqui nesse ensino de Cristo. É uma relação singular de gênero, é uma relação singular espiritual, é uma relação singular social, é uma relação singular sexual e é uma relação singular espiritual. Então, eu acho importantíssimo que Jesus, ao ser interpelado sobre o divórcio, ele não se preocupa em entrar na controvérsia, mas volta às bases e vai nos ensinar o que é o casamento. O padrão, então, é esse que nós temos em 1 Timóteo 3,2, esposo de uma só mulher, significa apreço pela família, esse é o padrão dado à liderança. Vamos falar um pouco mais sobre isso amanhã, mas Hebreus 13,4 nos fala sobre a santidade do matrimônio. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Mas nós temos então várias barreiras nos dias de hoje, que são quebradas nesses relacionamentos sexuais, na questão da visão do casamento. Primeira barreira é a barreira do compromisso, segunda a barreira da quantidade, e terceiro a barreira da identidade sexual. E quarto, a barreira da idade. São barreiras legítimas, colocadas dentro do plano de Deus para as uniões, mas elas são quebradas ao nosso redor, na sociedade em que nós estamos inserindo e, por vezes, nas nossas igrejas também. Barreira do compromisso. O que é quebrar a barreira do compromisso? É exatamente a questão do divórcio. O casamento é um compromisso, quando há um divórcio é uma quebra de compromisso. E como é que nós temos isso aqui na Bíblia e na sociedade? O ensino da Bíblia mostra que divórcio é sempre errado, e as exceções é que são lá colocadas na Bíblia. Porque o divórcio, na visão bíblica e na visão nossa denominacional, doutrinária, confissão de fé, nós vemos que o divórcio é permitido nos casos onde existe adultério, onde existe deserção obstinada. Mateus 5, 32 e 19:9, 1 Coríntios 7:15. E esse é o entendimento da confissão de fé nossa, confissão de fé de Westminster, no seu capítulo 24, na seção 6. E os textos são esses aqui. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. 1 Coríntios 7,15 diz, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, o descrente. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã, Deus vos tem chamado à paz. Então está falando aqui no caso de uma conversão, a esposa se converte ou vice-versa, e o cônjuge descrente não quer mais coabitar, consentir em ficar juntos. O que Paulo está ensinando é que há, em casos de deserção obstinada, há a possibilidade, então, do divórcio. São as cláusulas que nós entendemos que são viáveis do ponto de vista da nossa confissão de fé e da nossa palavra de Deus. Mas nos nossos dias, essa é uma situação corriqueira e comum. Vejam que coisa interessante. A maior incidência de divórcio no Brasil, onde é? No Distrito Federal. Maior incidência de divórcio é aqui no Distrito Federal. Notem a progressão aqui, em 2004, no Brasil, 130 mil divórcios. 10 anos depois, e houve uma mudança na legislação aqui que facilitou, em 2010, nós temos o registro, e essa é a estatística mais recente que nós temos, é de 2 anos atrás. Dados que saíram agora no final de 2015. 341 mil divórcios no Brasil. São divórcios registrados, legalizados,
né, não significa, obviamente, que o número de abandono do lar é maior e é superior. Mas eu chamo a atenção para essas duas questões, para a ascendência enorme aqui, isso é um reflexo da fragmentação da família, e a outra, a questão de que nós estamos exatamente no Distrito Federal, aqui é onde há a maior incidência de divórcio. A lei que mudou em 2010 foi uma emenda constitucional, 66/2010, deu nova redação ao artigo 226. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio e ficou extinta a separação judicial que existia na Constituição. Os divórcios, então, consensuais, essa foi a grande mudança, eles passaram a ser possíveis, né? Antigamente, né, o casal precisava esperar 2 anos da separação de fato, de corpos, ou 1 ano da separação formal, feita pela justiça ou pelo cartório, para se divorciar. Havia um tempo assim entre esses pontos, esses marcos aqui, a separação de corpos ou a sentença, para que o divórcio pudesse ser concretizado. Depois da mudança, a matéria acaba com os prazos necessários para o pedido de divórcio, ou seja, o casal poderá dar início ao processo quando quiser. Então, aqui nós temos também alguns números, esses são os números lá de 2010, né, 243 mil divórcios, 16 anos é a média de duração do casamento, 10 anos é quanto dura 41% dos casamentos. Matéria da Folha de São Paulo de 2012, divórcio quase dobra em 10 anos, impulsiona novas famílias, diz IBGE. Então, mostrando também que em 10 anos os divórcios dobraram. Uma das consequências, e esse número eu procurei ver, essa estatística também é a mais recente, ela continua perto desse percentual, 37,3% é o percentual de famílias chefiadas por mulheres. Em 2000 era 22,2%. Né? Isso representa famílias onde houve ou divórcio ou abandono, simples abandono do lar, é também um sinal da fragmentação da família. Divórcio não é algo natural. O Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Malaquias 2,16. Marcos 10, 4, 9 um incidente aqui que nós já lemos, retratado lá em Mateus, aqui no registro de Marcos. Os fariseus vindo falar com Jesus, perguntando, e ele dizendo, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso deixará o homem seu pai e a mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, ele volta sempre a concentração do pensamento às bases do casamento, que é algo que procede de Deus. Então, eu falei que nós temos quebras de barreiras. A fragmentação da família é evidenciada pela quebra da barreira do compromisso. Essa é a primeira quebra, é a quebra que nós já temos observado já há muito tempo. Essa questão da relação estável, união estável, que também passou a ser algo comum na nossa sociedade, também é quebra da barreira do compromisso. Procura-se alguma forma de dar uma aparência de casamento, mas sem os comprometimentos e compromissos que deveriam fazer parte do casamento. Uma relação estável, união estável, é a relação de convivência entre o homem e a mulher, que é duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição familiar. O novo Código Civil não menciona prazo mínimo de duração da convivência para que se atribua a condição de união estável. Não é necessário que morem juntos. Podem ter domicílios diversos. Será considerado união estável desde que existam elementos que provem, como, por exemplo, a existência de filhos. Então, procura-se uma nova redefinição
do que é a família e um afrouxamento dos compromissos que deveriam nortear aquilo que é classificado como uma família. Folha de São Paulo, também numa reportagem de 2012, diz que 36,4% é o percentual de casais em uniões consensuais em que a relação não é formalizada. Essa é a grande questão, não é uma relação formal. Isso é porta também, e aqui nós já entramos na segunda barreira, é uma porta para a quebra da barreira da quantidade. Porque Deus, quando Ele formulou o casamento e colocou o seu plano, é a união de um homem com uma mulher. Mas se você torna legítimo ajuntamentos diversos, você também está abrindo a porta para a quebra da barreira da quantidade. E aqui nós temos uma reportagem de 24 de 8 de 2012, 2 mulheres e um homem oficializam união estável em São Paulo. Vejam, é uma união estável oficializada. Trio poderá conseguir na justiça benefícios típicos de um casal. O trio. Né? Então a família agora está sendo redefinida com a quebra da barreira da quantidade também. Né? E se é um trio, por que não, né, uma quadrilha? Ou 4, por que não 5? Né? Quais são os limites? Um trio formado por 2 mulheres e um homem oficializou em um cartório de Tupã, no interior de São Paulo, uma união estável que já dura 3 anos. Fizeram uma escritura declaratória de união poliafetiva. Poliafetiva. Essa é a quebra da barreira da quantidade nessa redefinição. E é porta para a quebra da barreira da identidade sexual. Essa é a outra barreira. Né? Qual é o plano de Deus? Casamento é o ajuntamento entre um homem e uma mulher. Um pacto que é feito na presença de Deus e testemunhas. Mas como você também redefine o que é casamento e abre a porta em relação estável, união estável, você quebra a barreira da identidade sexual. 5/5 de 2001, o Supremo reconhece união estável de homossexuais. Casais gays podem ter assegurados direitos como pensão e herança, em decisão unânime, ministros do STF defenderam os direitos de gays. Isso já vai para 5 anos que isso aconteceu. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, o país tem mais de 60 mil casais homossexuais. 24/5 de 2012, Comissão aprova união estável entre homossexuais. Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou o projeto de lei que inclui no Código Civil a união estável entre homossexuais e sua futura conversão em casamento. A proposta transforma em lei uma decisão já tomada por unanimidade pelo STF em maio de 2011. Nós vivemos essa situação esdrúxula no sentido jurídico e formal, onde você tem os diversos poderes agindo independentemente e tendo decisões que são contrárias até à própria Constituição, mas isso está caminhando. Né? A proposta, quando reconheceu a união estável de homossexuais, o STF, comunidade familiar. A proposta foi da senadora Marta Suplicy. Então, nós estamos vivendo como um dos ataques na estrutura da família essa questão do homossexualismo. Né? E a palavra de Deus trata dessa questão. Homossexualismo significa relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo. Às vezes as pessoas confundem porque como começa com homo, acha que homo é referente a homem. Não, homo significa igual, semelhante. Né? Então, aí diz respeito à similaridade de sexo. Pode ser masculino, que às vezes é chamado de sodomia, por causa da cidade de Sodoma, ou feminino, chamado de lesbianismo. Isso é uma referência à ilha de Lesbos, na Grécia, onde a história antiga registra que esse tipo de prática era comum. É daí que surge o nome lesbianismo. E tem uma outra palavra que é gay, uma palavra inglesa. Algumas décadas atrás, 30, 40 anos atrás, gay significa alegre.
E a palavra era utilizada nesse sentido coloquial, mas ela atingiu agora o significado de identificação sexual e identifica homossexuais, então perdeu totalmente esse sentido original. A palavra de Deus, ela trata disso de que maneira? Isso é influência do meio, é determinismo genético, é opção de vida, é apenas uma questão de orientação sexual. Todos esses termos aqui nós vemos nos debates correntes ao nosso redor. Mas a palavra de Deus chama isso de pecado, de distorção de rumo. Pecado e distorção de rumo. E nós cada vez menos ouvimos isso, porque hoje em dia não é politicamente correto você ter opiniões nesse sentido que contrariem o estilo de vida homossexuais. A palavra de Deus, em vários trechos, fala disso. Nós vamos ver apenas alguns versículos aqui. Gênesis 13:13, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vejam que são chamados de pecadores, né? E o registro que está lá no capítulo 19, versículos 4 e 5, quando chegaram aqueles varões formosos, os anjos, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. E os homens de Sodoma, vejam, tanto moços como velhos, estava arraigado na sociedade, cruzava as barreiras de idade. Sim, todo o povo, de todos os lados, chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, para que abusemos deles. Essa era a sociedade, estava destruída na sua estrutura, no seu plano original, de tal maneira que essa era a forma de vida corriqueira da cidade, ao ponto em que Deus despejou o julgamento sobre ela. Levítico 18:22 diz: com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Deus explicita através de Moisés várias formas de desvios sexuais, situações que fogem ao plano original de Deus, e elas são todas elas classificadas como abominações. O plano de Deus e a estrutura de Deus para a humanidade é aquele que a gente vem falando desde o início. Homem e mulher os criou, né? E por isso que a família é constituída por homem e mulher que se constituem numa só carne. Romanos 1:22-27 é um texto por demais conhecido e mostra a situação que nós vivemos hoje em dia no Brasil, na nossa sociedade, como uma dissolução religiosa em sua essência, uma ausência de respeito a Deus, às coisas de Deus. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. E aí fala que a verdade de Deus é mudada em mentira, e a sociedade passa a acreditar em mentira, em estilos de vida que são mentirosos, falaciosos. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres, vejam a contemporaneidade da Bíblia, como a Bíblia é pertinente, fala as situações que estão acontecendo nos nossos dias. Mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E o texto que nós lemos lá de Mateus. 1 Coríntios 6, 9 e 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E aí Paulo coloca, vejam, isso daqui é tão importante: tais fostes alguns de vós. Irmãos, o cristão não é homofóbico no sentido de que ele quer ver violência contra aqueles que têm um estilo de vida que contraria o plano de Deus. Não. Mas nós somos os únicos portadores da palavra de esperança. E a palavra de esperança é essa: há possibilidade de mudança, há possibilidade de retorno, há possibilidade de reconciliação com Deus Criador através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Tais fostes alguns de vós.
Quando Paulo fala todas essas coisas no início, ele está mostrando aqui a mudança de vida. A mudança de uma postura pecaminosa de vida para uma de santificação, pela justificação no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então essas passagens têm diversas implicações para os cristãos. Nós não podemos ignorar isso. Quando falamos de família, casamento, divórcio, vemos que essa é uma das barreiras que está sendo quebrada. Mas a Bíblia sempre apresenta o homossexualismo como vergonha, abominação, perversão. Como cristãos, nós não temos outra alternativa coerente a não ser identificar essa prática, esse estilo de vida como pecado. Sodoma e Gomorra foram destruídas pela promiscuidade sexual, inclusive entre pessoas do mesmo sexo. Daí esse nome, né? Sodomia, para a prática homossexual. Houve destruição de toda aquela sociedade. E aí a pergunta nossa, será que nós estamos muito longe disso que nós lemos na palavra de Deus que aconteceu no tempo e no espaço? As pressões sobre a nossa sociedade são muito grandes, uma aceitação cada vez maior promovida pelos meios de comunicação, políticas, sociais, governamentais. O kit gay que foi distribuído pelo Ministério da Educação, e depois foi suspensa a distribuição, mas ficou distribuído em 3 estados. Pressão para resolução não são problemas civis, união civil, redefinir casamento, a questão da adoção de crianças por homossexuais, e fala-se tanto na proteção dos homossexuais, que vai viver, vai crescer num lar, num ambiente onde a promiscuidade sexual está presente, onde desvio sexual, contrário ao plano padrão de Deus, é colocado como sendo aceitável a norma. Quem é que está preocupado com a proteção à criança? E essa nova legislação supostamente anti-violência, no PLC 122, que está ainda tramitando aí, mas que corre o risco de amordaçar até as igrejas, que não vão poder mais falar contra isso. John Willis disse que a igreja que prega cura dos gays deve ser punida, né? Até o reverendo Augustus foi alvo de chacota lá em 2010, por um texto publicado, e a colunista Bárbara Gância, que tem muita proeminência de mídia, publicou um texto grande chamado Samba do Nicodemos, porque, de acordo com ela, não se deveria falar nem lutar contra essa visão que a sociedade tem de dissolução familiar, né? Então, o que é que nós temos que fazer? Estudar a palavra, firmar nossas convicções éticas pelo que ela ensina. Nós temos que ver que o mundo sempre vai tentar desculpar ou justificar comportamentos que são pecaminosos. Nós temos que entender os tempos que nós vivemos e a necessidade de ter uma firmeza, um testemunho em defesa da família, do projeto de Deus, de ter uma vida pura. Reconhecer que os princípios de Deus são aquilo que há de melhor para a humanidade e para a sociedade. E não se cale, escreva, posicione, escreva para os senadores, para os legisladores, para aqueles que estão com o poder da mão de modificar marcos de legislação e que afetam a nossa vida, a nossa sociedade. Mas, acima de tudo, mantenham o seu casamento dentro das diretrizes divinas. Ele é uma bênção indescritível. Ele é o que fortalece a igreja. Famílias unidas, fortes, elas produzem uma igreja também unida e também forte. Nós vimos aqui essas barreiras, a barreira do compromisso quebrada, a barreira da quantidade, a barreira da identidade sexual, e tem a barreira da idade também, né? Porque há uma movimentação grande para eliminar, parece que essa é a última barreira que ainda existe lá, a questão da pedofilia. A única coisa que eriça ainda os descrentes, mostrando que há algo drasticamente errado. Mas existem movimentações grandes em nível mundial
para que as crianças não sejam mais protegidas e para que contatos sexuais com elas não sejam vistos como nada errado. Essa é a quebra da barreira da idade. Para onde vai, né, a nossa família no século XXI? Parece que o pensamento geral é para a fragmentação da família, mas a família é um projeto de Deus. E como tal, nós devemos defendê-la, prezá-la, examinar a palavra, ter firmes convicções em cima daquilo que a Bíblia nos ensina, estar sintonizado com o que está acontecendo ao nosso redor, para que nós possamos manter o nosso testemunho. Que Deus fortaleça essa igreja, que Deus fortaleça as igrejas que estão aqui representadas, que Deus fortaleça o povo de Deus, para que não caia presa dessa visão destrutiva que nós vemos na nossa sociedade, que sejamos verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai de misericórdia, acabamos de ir até a Tua palavra e examinar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, no nosso país, na nossa sociedade. Vemos um contraste tão grande com aquilo que Tu ensinas e aquilo que é melhor para as pessoas, mas elas cegamente se entregam aos pecados, se entregam a formas diferentes daquelas que são ensinadas nas Escrituras. E com isso destroem a vida, não somente a vida de cada um que se entrega a uma dissolução da família, mas a vida de tantas outras pessoas. Crianças inocentes que são pegas no meio de uma dissolução familiar. Senhor, tem piedade da nação, tem piedade desse povo, tem piedade dessa igreja, tem piedade de nós, para que nós tenhamos clareza de visão e saibamos abrigar essas coisas nos nossos corações e defender os pontos fundamentais que Tu colocastes não para ter como camisa de força em nossas vidas, mas visando o nosso bem. Que tenhamos a convicção de que os Teus mandamentos não são penosos, os Teus caminhos são suaves e a Tua diretriz é aquilo que há de melhor para nós. Perdoa, Senhor, porque às vezes falhamos. Às vezes somos convencidos pelo maligno. Perdoa se caímos em pecado. Perdoa se destruímos a nossa pureza de vida, às vezes com envolvimentos virtuais ou reais, mas que são contrários à Tua palavra. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém.